Olá, boa tarde, tudo bom? Como vão vocês? Espero que bem. Mais um vídeo aqui, a gente vai reproduzir e fazer uma análise baseado naquilo que a gente assistiu no Bavi, né? Realizado no último domingo, dia 18, lá no Barradão, com vitória do Vitória por 3-2 diante do Bahia. Uma vitória consistente, uma vitória efusiva, muito comentada, muito comemorada, mas acima de tudo muito justa no que diz respeito a desempenho dentro de campo. Nós vimos em ambos os tempos um time do Vitória coeso, um time do Vitória equilibrado e que, para minha surpresa, não sentiu a virada do Bahia, que era, acho o fator mais impressionante. Nós tivemos boas ações ofensivas, tivemos ações defensivas um pouco menos qualitativas. Para mim, na minha opinião, o segundo gol do Bahia é uma falha clara do Wagner Leonardo, uma vez que ele subiu um pouco antes da bola, perdeu o tempo e deixou um meio campista de 1,74 m cabecear nas suas costas, que foi o Everton Ribeiro. Mas dentro de um contexto geral, foi um Bavi emocionante, um Bavi pegado, mas acima de tudo bem jogado. Eu acredito que o Vitória teve mérito na vitória e eu não vejo essa situação toda do Bahia de estarem criticando o Rogério Ceni por tudo o que ele fez. Haja vista que o Vitória jogou melhor o primeiro tempo, com um time considerado perfeito pelos torcedores do Bahia, pela imprensa esportiva. Né? Vamos imaginar que o Bahia entrou em campo com Cauli, Everton Ribeiro, Tassiano, o volante que veio do Fortaleza, que me falta o nome agora, e Jean Lucas. Então esse time é considerado ideal. Esse meio de campo do Bahia é considerado um dos melhores meios de campos do Brasil. Né? O ataque do Bahia até agora ainda é o melhor ataque do brasileiro. E ainda assim, no primeiro tempo, o Vitória teve ampla vantagem. Saiu perdendo, mas o placar final poderia ter sido construído já no primeiro tempo, uma vez que Oswaldo perdeu duas chances claras, uma com Oswaldo e uma com Alejandro. E quando o Bahia virou, o Vitória ainda assim continuou melhor durante mais ou menos uns 10 minutos, que foi o tempo que acabou o primeiro tempo. No segundo tempo, então, foi um massacre. Poucas vezes em clássico você vê uma vantagem desse tamanho de um time para o outro. Normalmente os clássicos são muito tensos, são muito equilibrados, são muito pouco jogados, são mais disputados do que jogados. Mas no segundo tempo o Vitória voltou com o ar de dizer: eu sou o dono do Barradão, aqui quem manda sou eu. Foi um massacre em relação à posse de bola, a ataque propriamente dito. Desculpem. As ações ofensivas do Vitória foram muito mais quantitativas, foram muito mais congruentes, foram muito mais positivas e muito mais efetivas do que o Bahia. O Bahia no segundo tempo teve uma falta cobrada por Iago Felipe e teve um lance de Gilberto, numa boa jogada do Bahia, em que Wagner Leonardo livrou o Vitória daquilo que poderia ter sido 3-1 do Bahia e talvez ali matasse o jogo. Fora isso, só deu vitória. Perdemos um gol com Oswaldo, perdemos um gol numa cabeçada de Alejandro, perdemos um gol de Rodrigo Andrade com uma defesa muito boa do goleiro do Bahia. E naquilo que é característica do Vitória, o contra-ataque, a proposta de jogo de Léo Condé, ela é muito reativa. No que me surpreendeu demais, eu sempre vou ficar imaginando, será que se Rezende não fosse expulso, ele teria feito o que ele fez? De tirar até então o melhor jogador do jogo, Dudu, para colocar Zé Hugo? Eu fico sempre me pensando isso. Mas que bom que ele fez, né? Apesar de que, volto a dizer, antes dessa substituição, o Vitória já se mostrava bem superior. Eu acho que não tem mais dúvidas em relação ao posicionamento do Vitória dentro do Barradão.
Eu acho que não tem dúvidas do poderio que eu sempre falei, que esse time pode mais, esse time precisa querer mais, esse time precisa jogar mais solto. E se você analisar, o Bahia, ele jogou bem. Eu discordo desta premissa que estão dizendo que Rogério Ceni mudou mal e aí, contudo, o Vitória se manteve superior. Não, o Vitória já era superior, mesmo considerando o time do Bahia principal. Volto a dizer, eu esqueço o nome do meio-campista que veio do Fortaleza, mas era esse rapaz, Jean Lucas, Cauli, o Everton Ribeiro, Tassiano e Everaldo. O meio de campo ofensivo do Bahia era o meio campo titular. Tem outro para entrar? Não tem. Então, e ainda assim o Vitória foi superior, o Vitória foi melhor, o Vitória conseguiu equilibrar as ações em determinados momentos, e o que se viu durante o jogo, principalmente no segundo tempo, foi um massacre de oportunidades perdidas. Eu sempre brinco que se o futebol fosse uma questão justa, tudo que você produz, você faz, aquele jogo de ontem seria 7-4 para o Vitória. E ainda assim seria um placar justo. Eu gosto de analisar as coisas de forma fria, é por isso que meus vídeos normalmente saem um dia após as críticas esportivas convencionais. E eu gosto sempre de ver determinadas coisas que as pessoas não veem. Por exemplo, Dudu foi um craque de bola, ele matou o jogo, ele dominou o jogo, ele foi o responsável direto pela anulação do ataque do Bahia. Mas nós temos que ressaltar o lateral esquerdo do Vitória, o lateral direito do Vitória, Zeca. A zaga, eu não consigo entender essa má vontade com o Camutanga que as pessoas têm. Eu acho o Camutanga um zagueiro excelente. Eu acho que nós precisamos valorizar o que é nosso. Lucas Esteves ontem teve um jogo muito, muito bom, de altíssimo nível. Alejandro fez um pivô muito bom. E Yuri Castilho, enquanto esteve em campo, conseguiu dar aquilo que se espera dele, né? Deu trabalho à defesa do Bahia pelo lado esquerdo. O William Oliveira, quando entrou, fez o trabalho dele direitinho. Matheus Oliveira, perdão. E do que falar do menino Oswaldo, né? Oswaldo Ave Maria. Oswaldo, com 36 anos, corre os 90 minutos, ele marca, ele ataca, ele defende, ele faz recomposição. Ele é uma das peças principais desse time. Ele literalmente faz o Vitória jogar. O dia que o Oswaldo não está bem, normalmente o Vitória não consegue ter um bom desempenho. Enfim, esse foi a análise tática, análise esportiva do Bavi. Que bom que teve um vencedor, e esse vencedor foi o Rubro Negro. Mas esperamos agora no dia 20 ou 24, se não me engano, o Bavi dar volta na Copa do Nordeste. A princípio eu acho que será a torcida única do Bahia, mas eu não vejo motivos, baseado naquilo que eu vi domingo, para temer. Eu acho que qualquer jogo pode ter o seu resultado feito dentro de campo, mas para mim quem entra em campo pensando em perder ou pensando que time A ou time B é superior, já entra derrotado, o que não foi o caso do Vitória. Então, a expectativa de agora é que esse time cresça, que esse time deslanche, que esse time se liberte e possa praticar o bom futebol que todos nós esperamos, não só no Barradão, mas também fora dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final, curta, comente e compartilhe, e até uma próxima.